Paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Aqui é o pastor Paulo Coutinho e hoje eu gostaria de falar sobre a mulher de Ló, a mulher que foi transformada em estátua de sal, segundo a Bíblia. E para falar da mulher de Ló, eu gostaria de ler alguns versículos. Esses versículos são Gênesis 19, do versículo 15 ao 17, Gênesis capítulo 19, versículo 26 e Lucas 17, versículo 32 e 33. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tirando-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. E já no Novo Testamento, em Lucas, o Senhor Jesus Cristo diz: Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perdê-la, salvá-la-á. Esses versículos, eles estão diretamente ligados ao título desse vídeo, Estátua de Sal. Porque, embora vamos falar aqui da mulher de Ló, a questão toda aqui não é quem era a mulher de Ló, mas sim por que estátua de sal, por que ela virou uma estátua de sal. Nada do que tem na Bíblia está ali à toa, tem um propósito, tem um sentido. Aquela cidade chamada Sodoma e também a outra chamada Gomorra, aquelas cidades elas eram totalmente voltadas para o pecado. Embora Ló vivesse lá, Ló era sobrinho de Abraão. Ele temia também o Senhor, conhecia, andou um pouco com seu tio. Ele sabia quem Deus era, e Deus poupou não só a Ló, mas a sua família, porque Deus queria mostrar para eles a sua misericórdia e nos mostrar hoje o seu processo de salvação, como que isso funciona no mundo espiritual. Sodoma e Gomorra ali, embora fossem voltados para o pecado, você vê que lá em Gênesis, próximo ao capítulo 19 ali, você já vê homossexualidade ocorrendo, você vê violência, você vê prostituição, você vê todo tipo de pecado e de erro. Só que quando Deus ele vai poupar Ló, ele dá uma instrução para Ló e diz: Ló, olha, sai daqui porque eu vou destruir e não olhe para trás. Quando Ló sai junto com a sua esposa, com as suas filhas, obviamente era uma situação meio que emergencial, era algo que estava prestes a acontecer. A destruição da cidade estava prestes a acontecer. E talvez Ló não tenha se tocado nisso. Talvez Ló não tenha se atentado a isso. Eles demoram. A Bíblia vai dizer que eles demoram. Eles demoram tanto que vai dizer que Deus, pela sua misericórdia, faz com que os anjos peguem na mão de Ló e botem eles para fora da cidade. Porque senão eles continuariam em Sodoma e Gomorra. E Deus precisava destruir aquela cidade, porque estava insuportável o pecado. Chegou o momento da destruição daquela cidade. Porque até então eles não tinham mais se voltado para Deus. Tinham abandonado a Deus e viviam cada vez mais afundados em seus pecados e delitos e não se convertiam a Deus. Então, quando Ló ele sai com sua família, Ló não olha para trás, as filhas de Ló não olham para trás, mas a mulher de Ló ela olha para trás. Eu entendo que algumas pessoas vão dizer: poxa, pastor, mas ali pode não ser uma estátua, pode não ser o texto literal, o entendimento dessa passagem. Eu vou entender como sendo o texto literal, porque depois essa mulher ela não aparece mais na história. Fica somente Ló e suas filhas. Então, para mim, o texto
ele é como está escrito ali, é o texto literal mesmo. Aquela mulher, ela virou de fato uma estátua de sal. Isso para mim faz muito mais sentido. Algumas pessoas vão dizer que alguns monumentos que estão de pé, todo feito de sal próximo ao mar, é exatamente a mulher de Ló. Por que Deus então escolheu justamente falar sobre a estátua de sal? Por que Deus transformaria ela numa estátua de sal? Não numa estátua de terra, de pedra, de ouro, de marfim, de bronze, de prata. Por que uma estátua de sal? Sal na Bíblia, muito usado no Antigo Testamento, ele vai se referir à permanência. Ele vai se referir à conservação. Deus, por muitas vezes, cita aliança de sal. Porque a aliança que Deus faz era uma aliança de sal, era uma aliança permanente. Era uma aliança que duraria. E quando aquela mulher, Deus fala que ela foi transformada numa estátua de sal, é porque aquele evento, aquilo que aconteceu, estaria permanentemente gravado na história daquele local, na Bíblia, e aquela situação se espalharia, serviria de exemplo para todo mundo. E todo mundo que olhasse para aquela estátua iria ver, rapaz, não é aquela estátua ali, que é a mulher de Ló? Não é aquela estátua ali que representa aquela mulher que olhou para trás? Deus transforma aquela mulher não porque Deus queria, porque Deus já tinha dado a ordem, não olha para trás. Mas quando aquela mulher olha, acontece e ela comete o mesmo erro que o povo de Israel cometeu no Egito. No deserto. Quando eles reclamaram com Moisés, por que o Senhor nos trouxe a esse deserto? Não era melhor morrermos ou ficarmos no Egito? Lá não era melhor? O próprio povo que pediu a Deus para sair do Egito e seguir em direção à terra da promessa era o povo que reclamava querendo voltar de novo para o Egito. Exatamente o mesmo povo. Ou seja, estavam ainda presos às coisas do Egito. Embora Deus estivesse levando eles para a terra da promessa, para a liberdade, para fugir, para sair da escravidão, a libertar eles queriam o Egito. Aquela mulher, exatamente a mesma coisa. Ela não virou estátua de sal porque era legal virar uma estátua de sal. Não. Mas porque ela estava presa. Ló tinha prosperado. Obviamente, sua família tinha bens, tinha recursos. E aquela mulher estava justamente presa a esses bens materiais. Ou até mesmo, talvez, presa a pessoas, a amigas, familiares, parentes. Ela preferiu olhar para essas coisas do que seguir a direção que Deus estava dando. Ela preferiu ficar presa a Sodoma e Gomorra do que seguir em direção à vontade de Deus. A vontade de Deus era, sai daqui para lá. Mas ela, não, eu quero olhar para Sodoma e Gomorra. Eu gosto do meu passado. Já viu aquelas pessoas que têm prazer em falar do seu passado? São até convertidos, são até cristãos, mas falam, como era bom. Olha, eu fazia, acontecia, eu beijava todo mundo, eu ficava com um, com o outro, ia pra boate, olha, eu fazia parte do tráfico, eu matava, eu roubava, eu prostituía, usava não sei quantos tipos de droga, eu bebia não sei quantas bebidas ao mesmo tempo à noite. Infelizmente, muitas pessoas ainda têm prazer quando olham para Sodoma e Gomorra, quando olham para o seu passado, quando olham para trás. E essas pessoas, elas infelizmente não vão herdar a vida eterna, porque ao invés de se prenderem a Cristo, de olharem para Jesus, para o caminho de salvação que Deus está dando, saindo de Sodoma e Gomorra, elas ainda estão olhando para Sodoma e Gomorra. Elas estão sentindo falta do que tem em Sodoma e Gomorra. Estão sentindo falta do pecado, daquela vida que levavam. Às vezes estão até mesmo dentro da igreja. Ou às vezes não conhecem ainda Jesus e estão falando, como era bom meu passado. Que era bom nada, irmãos. O meu passado, o seu passado, estava nos levando para a destruição. Assim como Deus destruiu com fogo, enxofre, Sodoma e Gomorra, Deus também destruirá essa humanidade. É a promessa dele, não tem para onde a gente fugir, não tem para onde a gente correr. Se nós não seguirmos
em direção a Cristo, seremos todos destruídos, infelizmente. A mensagem de Gênesis 19 é essa: não se prenda a Sodoma e Gomorra. Não tem nada de bom em Sodoma e Gomorra. Ou seja, não tem nada de bom nesse mundo. Não tem nada de bom no pecado. O pecado vai nos destruir. E o que Deus está nos dando? Uma chance de sair de Sodoma e Gomorra. Qual é o caminho? Qual é a direção? É o que Jesus falou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Tudo que você precisa para sair de Sodoma e Gomorra, você encontra em Jesus. Isso é tão verdade que o próprio Jesus disse lá em Lucas, que nós lemos: lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, estavam vivendo anos e anos depois, mais de 1000 anos depois desse ocorrido, mas aquela estátua de sal ainda permanecia na história, ainda permanecia como um emblema. Enquanto você estiver preso a Sodoma e Gomorra, ou até mesmo olhando, só olhar, só desejar, só em pensar em Sodoma e Gomorra, vocês nunca vão estar vinculados a Cristo. Vocês nunca vão estar associados com Deus, porque o seu coração ainda está lá em Sodoma e Gomorra. Você pode estar até andando em direção ao Senhor, mas os seus olhos estão ainda em Sodoma e Gomorra. O seu coração ainda está lá atrás. Então, meu conselho para você, seguindo essas passagens de Gênesis e de Lucas, é: olhe para Cristo. Siga o conselho do apóstolo Paulo. Ele falou a respeito dele mesmo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Prossiga em direção ao seu verdadeiro alvo. Esse caminho que Deus está te falando, como falou lá para Ló, é Jesus. Se você seguir, como Pedro nos ensinou, siga as pegadas dele, siga as suas pisadas. Vai lá e você vai ver que você vai alcançar a vida eterna. Em Sodoma e Gomorra você não vai alcançar nada, só destruição, só pecado, só coisa errada. Mas em Cristo você alcançará a vida eterna. Se você quer se agarrar em algo, se agarre em Deus. Jesus não falou lembrai-vos à toa. Esse lembrai-vos é o sal, ou seja, ainda esse monumento está de pé, ainda esse monumento permanece. Quem estiver preso ao mundo virará a estátua de sal, ficará aqui. Ló e as suas filhas meteram o pé, foram para longe, mas a estátua de sal continuou lá. Ficou lá e serviu de símbolo não só para eles, mas para a gente hoje também. Se você parar para pensar, só de Cristo até aqui, 2018, nós temos aí 2018 anos. Mais uns 1000 e poucos anos até lá, nós temos quase 4000 anos. Que ainda essa estátua de sal permanece viva como exemplo do que nós não devemos fazer. Ficar presos a Sodoma e Gomorra. Então não tenha prazer no seu pecado, não tenha prazer no seu passado. Siga o alvo, siga Cristo. Liberte-se disso. Como que eu me liberto, pastor Paulo? Se entregando a Jesus. O evangelho, como eu sempre falo, o evangelho é tão simples. Eu não sei porque as pessoas às vezes querem complicar, querem encher o evangelho de fermento. Não precisa disso. O evangelho é muito simples. Faça uma oração simples, se entregando a Jesus, se arrependendo dos seus pecados e seguindo a direção que Ele está te dando. Se entrega a Ele. Sai de Sodoma e Gomorra, sai do Egito. Sai dessa vida. Isso só vai te dar e te levar à destruição. E não é isso que Deus quer para você. Deus, o pensamento, a vontade de Deus é ainda há uma chance para você. É engraçado que Deus não falou assim: olha, você tem 2 dias para sair. Deus falou: sai rápido. Ou seja, a salvação, a oportunidade que você está recebendo não é para amanhã, para depois da manhã, não é para você tomar decisão daqui a 5 horas, não. Toma a decisão agora. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido você sair de Sodoma e Gomorra, menos problema você vai colher para a sua vida. E por último, a destruição. Antes que você seja atingido, antes que você sofra algum tipo de problema na sua vida que você não vai ter uma chance, tome logo essa decisão. Sai logo disso.
Faça logo isso, porque você precisa ser livre. Deus quer te dar liberdade. O apóstolo Paulo mesmo disse isso lá em Coríntios. Aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. A mesma vontade que Deus tinha lá em Gênesis, Ele tem também nos nossos tempos. Não é isso que Jesus nos ensinou? Eu vou, não deixarei vocês órfãos, mas convosco estará outro Consolador, o Espírito da verdade. E Ele vai guiar vocês. Assim como Deus guiou Ló para um lugar seguro, o Espírito Santo também quer nos conduzir por um caminho seguro. E o único que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Jesus. Então Ele vai te conduzir por esse caminho, e esse caminho vai te levar até Deus. O próprio Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que trabalho perfeito da Trindade. O Espírito Santo te tira de Sodoma e Gomorra, te conduz por esse caminho que é Cristo. E Cristo vai te levar até Deus. Então olha que perfeição. Olha o caminho que Deus preparou para você. Caminho de salvação. Sai de Sodoma e Gomorra. Deixa o Espírito Santo que já está te incomodando aí dentro de você mesmo, que está trazendo aquele incômodo, está constrangendo você, como também me constrange, como constrange a qualquer ser humano. A palavra de Deus, ela faz isso com a gente. E tome logo essa decisão. Dobra o seu joelho e fala assim, eu te entrego a minha vida agora. Me perdoa por meus pecados. Escreve o nome no livro da vida. E você frequentará uma igreja cristã evangélica, e lá vão ter pastores, vai ter uma escola bíblica, vão ter cursos que você vai lhe absorver na palavra de Deus. O Espírito Santo vai te conduzir. Porque quando Jesus voltar, irmãos, quando fogo e enxofre começar a cair em Sodoma e Gomorra, estou dizendo no sentido espiritual, quando a destruição desse mundo chegar, você estará salvo em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.